Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo HGLG11, o fundo de logística da CSHG. Vamos ver o relatório de abril de 2022, vamos saber quanto esse fundo paga de dividendos, vamos saber quanto ele tem de valor patrimonial. Então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. Bom, a gente consegue ver aqui a cota valor de mercado do fundo, fechou o mês em R$ 164,02, a cota patrimonial em R$ 148,59, então a cota patrimonial está abaixo do valor de mercado. A gente vê que é um fundo que tem bastante interesse por parte do mercado, então ele sempre está acima aí, quase sempre está acima da sua cota patrimonial, né? O valor de mercado dele. O valor de mercado do fundo está em 3,5 bilhões de reais, é um fundo muito grande, é um dos maiores fundos da Bolsa, inclusive um dos maiores aí de logística, tá? Do setor de logística. São mais de 305 mil cotistas, o rendimento foi de R$ 1,10 por cota. Esse fundo tem uma BL total, aí, uma área bruta locável de 823 mil metros quadrados, paga um dividend yield anualizado aqui de 8%, tá? Por ano. O retorno mensal do fundo nesse mês de fechamento aqui foi de 1,6%, um pouco acima do IFIX, que rendeu 1,2%, a vacância física está em 8% e a vacância financeira em 6,6%. E a gente tem alguns comentários do gestor aqui. Então, nesse mês, o fundo apurou uma receita total de 29 milhões de reais, mais ou menos aí 1,40 por cota, que levou um resultado de 27 milhões e 600 mil reais, que é 1,30 por cota. A distribuição do mês foi de 1,10 e o saldo de resultado acumulado aqui que o fundo tem era de aproximadamente 74 milhões de reais, mais ou menos uns 3,50 por cota. Nesse semestre, o fundo já distribuiu 61,7% do seu resultado apurado até o momento e o resultado do fundo não foi impactado por eventos extraordinários, além do aluguel trimestral da Volkswagen aí no valor de aproximadamente 10 milhões de reais, uns 50 centavos por cota. Aqui a gente tem a alavancagem do fundo, então é um gráfico com o saldo devedor total dos CRIs do fundo e o percentual de alavancagem do fundo com relação ao seu patrimônio líquido, tá? Então, em 2022, o fundo tem 5,1% de saldo devedor aqui, de percentual de alavancagem com relação ao seu patrimônio líquido, e a gente vai ver que gradualmente ele vai pagando esses CRIs até 2032 ele zerar essa alavancagem que ele tem, ou seja, terminar de pagar as dívidas que ele já contraiu. Aqui esse gráfico de amortização do saldo devedor atual dos CRIs, então 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, é essa linha pontilhada que a gente vê aqui em amarelo. Então o CRI Duque e Ribeirão e o CRI São Carlos a gente vê que sempre está abaixo, né? Menos aí em 2025, 26 e 27, mas nos outros anos está sempre abaixo dos 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, então o fundo tem total capacidade de pagar esses CRIs, essas dívidas que ele tem. Eu já comentei nos outros vídeos aqui sobre os outros fundos da CSHG aqui do canal, mas o fundo aqui alterou o seu conceito de vacância financeira, então ele não utiliza mais como base o valor do último aluguel pago pela área vaga, tá? Ele usa agora um valor médio de locação por metro quadrado nas áreas locadas no mesmo empreendimento ou empreendimentos similares ali, outras áreas daquele mesmo imóvel. Com relação à parte comercial, durante o mês de abril não teve alterações de ocupação na carteira. Em relação às novas locações, o HGLG Ribeirão Preto está aí em alguns detalhes das discussões contratuais. A locação está prevista para o início de junho. Essa negociação da locação aí de 7.120 metros quadrados do HGLG SJC não foi concretizada. E no Cone G04 eles estão evoluindo com a locação de mais 2 ou 3 módulos. E por último, a atividade comercial do HGLG Itupeva se intensificou aí à medida que o galpão vai ficando pronto. Na parte técnica do fundo aqui a gente vê o HGLG Itupeva, a expansão na fase 1, o avanço físico está de 64,3%, aqui ao longo do mês de abril esse desenvolvimento já alcançou esse patamar, e o avanço financeiro da obra ficou em 61,1%. A exposição do fundo em desenvolvimento, é interessante a gente notar esse tipo de situação, porque quanto mais desenvolvimento tem dentro do fundo imobiliário, mais risco você tem, porque pode não dar certo isso, mas o retorno pode ser maior também. Então, em setembro de 2021, a gente vê aqui que o fundo tinha 1,6% de exposição do seu patrimônio líquido em desenvolvimento, aumentou até 5,7% em agosto de 2022, essa é a previsão pelo menos, de 5,7% agora em agosto de 2022,
e atualmente, agora em maio, está 4,4% esse patamar. A composição do resultado do fundo, então a receita de locação foi de R$ 24.285.000, rendimentos mobiliários R$ 5.690.000, o total de receitas aqui de R$ 29.748.000, R$ 2.140.000 de despesas, um resultado de R$ 27.607.000, um rendimento anunciado de R$ 23 milhões. Com essa quantidade de cotas aqui de 21 milhões, a gente tem aquele rendimento lá de 1,10, né, R$ 1,10 distribuídos por cota. A receita de locação, então, o potencial aqui do fundo é de R$ 20 milhões, R$ 20.777.000, uma vacância que ele tem aqui de R$ 1.283.000, carência e desconto de R$ 1.570.000, adiantamentos, atrasos, multas e juros em R$ 6 milhões, então a receita de locação caixa aqui de abril de 22, R$ 24.285.000, e o resultado do fundo por cota. Lá em maio de 21 ele distribuiu R$ 1,00 e tinha um saldo de resultado acumulado de 87 centavos, e aqui a gente vê que desde janeiro ele tem mantido esse patamar de 1,10 de rendimento distribuído e um saldo de resultado acumulado aqui em abril de 2022 de R$ 3,51. Teve um ganho de capital considerável aqui em março de 2022, como a gente pode ver nesse gráfico, e lá de maio de 21 até agora, abril de 22, tem estado estável a questão das receitas de locação do fundo, só que ele tem também conseguido belos ganhos de capital, principalmente nos meses de maio de 21, junho de 21 e março de 22. Tabela de rentabilidade, então no mês o HGLG rendeu 1,6%, enquanto o IFIX 1,2%, e desde o início do fundo 406% de rendimento do HGLG, já considerando o reinvestimento aí desses rendimentos, tá? De rentabilidade ele teve 406,4%, e a gente vê que ele está batendo bem aí o rendimento do IFIX. O IFIX passa longe aí do HGLG. É um fundo que se destaca bastante dentro do mercado imobiliário. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, e eu já vou pedir para você assinar o canal caso não tenha se inscrito e curtir o vídeo caso esse conteúdo esteja sendo útil para você. A liquidez aqui do fundo, então, volume financeiro mensal de R$ 80 milhões, 2,3% de giro aí da carteira do fundo. Ele passou aí de 280 mil cotistas em maio de 2021 para 305 mil cotistas agora em abril de 22. E a liquidez média aqui tem sido na casa dos 80 milhões de reais por mês. É um fundo bem tranquilo de você entrar e sair, considerando que a gente tem 20 dias úteis mais ou menos por mês, então a média aqui é de uns 4 milhões de reais por dia, tá? Então é fácil de você montar a posição ou de tirar sua posição. Composição do patrimônio líquido do fundo, então em imóveis ele tem 2.331 milhões de reais, outros fundos imobiliários em 391 milhões de reais, CRIs 240 milhões de reais, 206 milhões de reais de renda fixa, outros 19 milhões, parcelas a receber aqui 185 milhões e aquisições, ou seja, parcelas a pagar, dívida, 167 milhões, o que torna o patrimônio líquido do fundo aqui em 3.167 milhões de reais, dividido pelo número de cotas, dá aquela cota patrimonial de R$ 148,59. Aqui a gente tem um detalhamento de aquisições e parcelas a receber do fundo, então até 6 meses o fundo tem tanto aquisições a pagar quanto a parcelas a receber, então 7 milhões do HGLG Ribeirão Preto e Duque de Caxias, e venda de terrenos em Extrema 5 milhões de reais, tanto agora até 6 meses, quanto 6 a 12 meses, esses terrenos de Extrema, também 5 milhões de reais, e de 6 a 12 meses também tem uma venda de ativo aqui em Uberlândia de 63 milhões de reais, é um dinheiro relevante que vai entrar para o fundo aí em até 12 meses, e maior que 12 meses a gente tem a venda de terrenos em Extrema também, 10 milhões de reais entrando, Uberlândia 65 milhões, Atibaia 16 milhões, e as duas dívidas aqui, CRI Ribeirão Preto e Duque de Caxias, 48 milhões, e HGLG São Carlos, 111 milhões de reais, e uma parcela a receber aí da multa WBM Betim de 19 milhões de reais. Caso você tenha interesse, dá para ver o link aí com o fato relevante do fundo, tá? Se dá uma procurada no site do RI do fundo. Aqui os ativos imobiliários do fundo, então são 18 ativos diferentes espalhados aí por 5 estados diferentes, então Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.
As maiores posições aí do ativo imobiliário ficam em Vinhedo, com 19,6%, e Itupeva, 12,4%. Vamos ver a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal aqui por metro quadrado. Então, em maio de 2021, a gente tinha R$ 21,00 de aluguel por metro quadrado total e 8% de vacância física. A vacância física se mantém estável aqui, na casa dos 8%, e o aluguel por metro quadrado total subiu um pouquinho aqui, R$ 3,00, passando a R$ 24,00 por metro quadrado agora em abril de 2022. Com relação ao vencimento dos contratos, então, o fundo tem diferentes datas aí de vencimento para contrato. Então, em 2024, 13% da receita contratada, em 25, 12%, e 26 para frente, 71%. O vencimento médio ponderado aqui do vencimento dos contratos do fundo é de 5 anos, e a gente tem também o revisional dos contratos em 2022, 42%, 23, 17, 24, 19 e após 2026 a gente tem 20%. O mês de reajuste do fundo, então, por percentual da receita contratada, 71% IPCA e 29% IGPM. Em janeiro aqui a gente tem 26% dos contratos aqui da receita contratada renovados e em setembro 15%, são os meses mais relevantes de reajuste. A tipicidade dos contratos, 30% dos contratos são atípicos e 69,7% são típicos. Com relação aos setores de atuação, então AAA, AA e A aqui, então essas classificações aqui, se juntar os três dá 77%, então AAA 17%, AA 52% e A 8%. Tem um pouco de B e C aqui, mas eles não passam de 1/4 da receita contratada do fundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, considere assinar o canal também para receber novos vídeos como esse. Eu vou deixar nessa tela final um botão para você assinar o canal caso não tenha se inscrito ainda. Também uma playlist aqui com os fundos imobiliários que a gente vê no canal e o último vídeo que a gente publicou aqui no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.